Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. A Liminha, trabalhando de sábado? Já é o segundo consecutivo já, né? No outro tava de folga, né? Tava de férias. Você tá deixando de ser um vagabundo pra virar um profissional de qualidade agora, né? hein? É isso aí, o podcast tá crescendo, você tem que trabalhar mesmo. Os patrocinadores estão de olho. Tô vendo. Rapaziada, a gente teve um podcast que foi pro ar que... Eu não sei o que aconteceu. Bombou. O negócio bombou, né, Liminha? Bombou. Não deu pra blogueiro, pra influencer. Cara, esse foi o nosso episódio que mais deu polêmica, mas foi polêmica boa. Porque o assunto rendeu. Recordes e recordes. Recordes, né? Até hoje, né? As publicações Sim. continuam, repostagens. Sim. Cara, o Adriano veio, contou a história dele e falou certas coisas pra gente aqui que são verdades absolutas, que muita gente queria falar e não tinha coragem de falar. E repercutiu muito. As assessorias começaram a repostar e publicar esse assunto depois. Então foi muito válido o assunto aí pra galera. E hoje a gente resolveu trazer o cara de volta, né, Dê? Opa, isso aí. Seja bem-vindo de volta no podcast. Prazerzaço estar aqui de novo, contar mais um pouquinho, trazendo histórias novas agora de ajudar pessoas a atingir a sonhada Maratona de Boston, né? Ó, então ele já soltou um spoiler de como vai ser o nosso assunto aqui hoje. Antes de eu apresentar a nossa segunda convidada, Liminha, roda a vinheta aí que... Ó, eu nem comecei ainda, eu já quero bater os recordes do passado, hein, Liminha? Se vier menos coisa, não vai ser A bom. gente não aceita. Então, beleza. Roda a vinheta aí, galera. Dri, vamos lá. Hoje estamos trazendo aqui Fernanda. E aí, Fê, tudo bem? Tudo ótimo. Eu não vou te apresentar porque eu quero que você se apresente para quebrar esse gelo aí já, deixar a timidez de lado. Seja muito bem-vindo ao podcast. Dri, Obrigada. bem-vindo novamente. Obrigado. Sinta-se à vontade, se apresenta pra galera te conhecer um pouquinho, pra depois a gente falar um pouco dessa história, Obrigada essa história aí, né? inspiradora aí. Por me convidar aqui para contar um pouquinho do que foi minha história de Boston, né? Eu sou a esposa do Adriano, né? Todo mundo me conhece, nas provas é sempre a Adriana ali, né? Eu falo para ele, não aguento Virou mais, eu Adriana, tô super lá, ô Adriana! mas eu sou a Fernanda, sou médica e aí eu conheci o Adriano porque eu procurei ele para tentar fazer um sub-4 na maratona. Eu corria sozinha, achava que estava certo, e aí quebrei feio em Chicago. E aí resolvi procurar uma assessoria, essa história é até engraçada, porque eu terminei Chicago, eu tinha tentado 2 assessorias já antes, eu falei, isso aqui não é para mim, eu vou correr sozinha. Em Chicago eu quebrei no 31, de cabeça, minha cabeça resolveu não correr, caminhei 11 quilômetros, frio, chuva. Foi terrível, terrível. Terminei a prova para 5 horas, né? Eu queria o sub-4. E aí eu resolvi ligar para um amigo de lá. E falei para ele, pô, Cassiano, eu preciso de uma assessoria, não tá dando certo. Ele procura Adriano. Eu falei, com esse cara eu não treino. Não gosto dele. Não vou treinar com esse de cara. De cara, assim? De cara. Aí ele, não, você tem uma imagem errada. Eu, não. Com esse cara eu não vou treinar. Ela achava que eu era metido. Eu falava, ele é muito parecido, sabe? Eu tinha ido pra Disney, a minha primeira meia foi lá, e eu vi ele com aquelas chuquinhas, aqueles negócios. E aí ele falou, não, mas tem um outro. Eu falei, vou no outro. Aí um dia antes do treino, eu tinha voltado, ele falou pra mim, não, vai conhecer o Adriano num sábado, né? Eu falei, tá bom, né? E aí comecei a treinar com ele. Então você nem começou aí nessa outra assessoria, você foi... Nem, fui direto. Ele falou, e aí eu gostei, achei que ele não era tão ruim assim. Não era tão ruim. Cara, Você vê como tava a minha fama, né? Tá ruim. Tá. Fê, mas vamos voltar um pouquinho, só pra galera entender um pouquinho. Quantas maratonas você já fez? Eu fiz, minha primeira maratona foi Berlim, 2017. Aí eu fiz Chicago, 2018. Nova York, 2019. Porto Alegre, que foi a que eu não terminei. Florianópolis. Nossa, e agora Albany. Tá gabaritado. E aí a Disney, né? Que a gente fez o desafio do Dunga, em a 2019. Não, 2020, desculpa. 2020. 2020, antes da pandemia. Então já foram 7, é isso? 7. 7 maratonas na conta, com uma não concluída. Que foi Porto Alegre, que ela não conseguiu finalizar por Porto Ela Alegre. parou no 28, né? 26,5. E da onde veio, Fê, essa vontade de correr? Foi puxar seu histórico um pouco lá de trás, antes da gente entrar na história atual. Como você conheceu a corrida e da onde veio esse desejo de começar a correr maratonas, né? Porque a gente sempre fala aqui no podcast que
Hoje em dia, a maratona, né, virou um negócio que a galera começa a correr, dá um mês, aí eu quero correr maratona. Sim. Só que antigamente não era assim, você tinha um processo, a galera entrava no sim. A gente tinha muito medo da maratona, Exato. né? As pessoas chegavam, né, Dri? Até quando eu treinei com o Dri, a gente nem tinha muito sonho de correr maratona. No E máximo era o que o pessoal... Uma meia, era né? uma meia maratona. Nossa, eu quero chegar no 21. É. E assim, foi muito engraçado, porque o nosso desejo de correr maratona foi a partir do momento que a gente conheceu a história do Adriano. Porque a gente ia muito pra Disney, a gente tem casa lá. E aí a gente, maratona da Disney, e a gente conheceu o Adriano na Disney. E aí, pô, a gente viu aquilo, o Adriano ganhando as provas lá, tipo, mágico. Quem já correu Disney sabe como é mágico correr lá. Eu acho que nem é uma prova tão assim, né? Se você for comparar com as Majors, não é uma das provas mais importantes do mundo, mas é muito mágico você correr lá, e o cenário, a Sim. medalha, né? O encantamento da Disney Exato. é inacreditável. Então, assim, antigamente não tinha esse negócio de, eu quero correr uma maratona logo de cara. Como foi pra você? Você passou por todo esse processo ou não? Já foi uma... Passei, mas foi meio sem querer tudo, porque eu tinha uma amiga que corria, e aí em 2013, ela falou, vamos correr uma prova noturna, Energizer, lá na USP. Conheço, corremos ela já. Eu era... Que provavelmente eu sempre ganhei na época. E eu sempre treinei bastante, eu era tenista, treinava 5, 6 horas por dia. Eu falei, é ridículo, 5K, quase morri na prova. Nossa, quase morri, assim, cheguei, nunca vou esquecer, para 36, o 5, assim, terrível. Mas eu achei interessante aquilo, achei legal o ambiente, e aí resolvi começar a correr sozinha, mas eu corri assim, sozinha. Sem assessoria, sem nada. Sem nada, aí fiz 10, aí eu fui pra Disney, e eu não tinha muita noção do mundo da corrida. E a gente tentou se inscrever na Disney, aqui eram 6 meninas, a gente não conseguiu inscrição, a gente falou, vamos pra lá que lá a gente consegue. Não, sem noção nenhuma. Foram da esperança que iam se inscrever lá, Lá, ia chegar lá na Expo, é vamos aqui, se né? inscrever. E aí chegamos lá, claro, não tinha. tinha inscrição, mas a gente estava sentado ali no All Star e parou um menino do lado, que por coincidência é o Leandro lá da Rentia Tours. Sim, E conheço. ele sentou e falou pra mim assim, vocês vieram correr? Eu tava super de mau humor, eu falei, não. Ele, nossa. Que simpática, né? Mas por que você não corre? Eu falei, corro, mas eu não consegui inscrição. Ele falou, eu tenho 2 que meus pais não vão fazer. Nossa. Pro desafio, 21:42. Eu nunca tinha corrido mais que 10. Eu falei, beleza, a gente vai, corre e vê o que dá, corre 10. E eu fiz a primeira meia lá com as meninas. Nós conseguimos as 2, nós 2 corremos. E foi assim, isso que você falou, é mágico, né? É mágico. E dali eu resolvi que eu queria fazer meia, mas não tinha essa perspectiva de maratona, tanto que isso que foi em 2014. E a gente decidiu em 2016, 3 amigas médicas, a gente estudou juntas, a gente sentada, assim, num bate-papo na cozinha da casa da Tati até. Ela, vamos nos inscrever para Berlim? Eu falei, vamos. A outra, vamos. Entramos no sorteio. Assim, isso era 2017, já estava correndo desde 2013. E aí a gente não foi sorteada, resolvemos ir do mesmo jeito. Eu sei bem essa história. E treinamos sozinha, as 3. Caraca, vocês treinaram sozinhas, sem assessoria. Sem E nada. como vocês faziam na época? Vocês montavam treino eu e achava corria? que era assim, você vai correr 42, você faz um treino de, tipo, corre 10, 20. E eu corria assim, fazia uns longões lá no Parque Ecológico, tipo, de 28, 30. Então você chegou a fazer uns longos mesmo. Não, treinei bem, eu achava que eu tava super bem, assim, de volume eu tinha, mas nunca fiz tiro, nada. E aí fui pra Berlim, fiz pra 4:33, achei maravilhoso. Mesmo tempo que eu fiz na primeira maratona quando eu fui. E achei aquilo incrível. Ali eu resolvi que... Falei, putz, eu tenho que fazer isso. É isso que eu quero. E assim, você foi pra Berlim... Você sabia que Berlim era uma major? Você sabia da história por trás ou não? Foi, vamos pra Berlim porque... Não, a gente sabia, assim, Sabia? que era uma prova boa, que foi todo aquele ano lá do Kipchoge. Vocês foram no ano do Kipchoge, né? Então foi também aquele ano que eles estavam morrendo de medo de atentado, né? Eu sabia. Mas era mais pra conhecer, assim. E aí, depois da finalização dessa prova, você falou assim, não, pera, eu fiz, beleza, conheci, agora tá na hora de eu procurar um direcionamento melhor ou não? Ainda você continuou treinando? Achei que eu fosse conseguir sozinha. Aí eu continuei treinando, mas não tava evoluindo. E eu tava inscrita pra Chicago. No mesmo ano ou No não? ano No ano seguinte. seguinte. Mas eu não estava evoluindo, aí eu resolvi procurar uma assessoria. Não me encaixei, tentei uma segunda, não me encaixei. Falei, realmente não é pra mim. Melhor treinar sozinho. Melhor treinar sozinha que eu vou melhor. Eu acabei me machucando numa das assessorias, porque eu ainda jogava muito tênis na época. Você tentou conciliar ainda os dois esportes. O que eu acho é que, assim, às vezes
Você olha, né, menina, baixinha, né? Eu acho que não acreditaram muito que, de fato, eu jogava tênis. Então, colocaram na minha planilha, eu não esqueço, eu treinava de manhã e ia lá e batia 4 horas de tênis à noite. Puseram o treino de tiro, eu achei que era assim. 2 meses, fiz um edema bilateral profundo de panturrilha. Fiquei afastada mais de 3 meses. Aí até, Adri, pra você entrar no bate-papo, como opinião como treinador, realmente. Porque tem muita gente que tenta conciliar realmente ainda dois Sim, esportes. Exato. Eu amava jogar bola antes de começar a correr. E isso já fazem 12 anos que eu corro. Eu falei, tipo, vou ter que fazer uma escolha. Não dá. É muito impacto no futebol. O risco de eu me machucar é muito grande e eu já tenho o impacto da corrida. Vou ter que abrir mão de um. Sim. Futebol, não vou ser jogador, a corrida me faz bem. Vou ficar na corrida. Mas ainda a gente vê que tem muita gente que faz a corrida... tentando performar, já tô falando de uma Sim. pessoa que tá tentando performar um pouco mais. Não aquela pessoa que faz por hobby, que aí acho que até você consegue encaixar. Mas eu vejo muita gente fazendo corrida e crossfit, ou então corrida e, sei lá, futebol. Como treinador, isso é realmente indicado? Ou já tem uma sobrecarga muito grande da corrida e acaba se tornando um ponto agravante aí para as lesões? Se você quiser ter desempenho, performance nos dois, realmente não combina. Você vai ter que fazer uma escolha de um ou outro, onde um seja a parte lúdica e o outro é onde eu quero performar. Então, se a pessoa quer ser um corredor melhor e quer manter ali o futebol, quer manter o crossfit, então, assim, vamos pensar que o seu foco vai ter que ser corrida, o outro vai ser o complemento, vai ser o seu hobby, vai ser o seu lazer, não dá para querer ter desempenho nos dois. E até mesmo a questão de combinar a dinâmica de treino, né, a questão da distribuição da carga de treino semanal, você vai ter que colocar essa outra modalidade nos dias que você tem treino leve de corrida, é o dia do seu regenerativo, ou que seja o dia do descanso da corrida. Então não dá nem para bater de frente um treino de tiro com o dia que você vai lá pro CrossFit, como dando aí como exemplo, ou vai jogar bola, ou vai jogar tênis, como foi o caso da Fernanda. Então, ou intercala isso, né? Um dia sim, um dia não para cada modalidade, ou se eu preciso realmente combinar elas, eu vou colocar um treino leve de corrida no dia que eu vou exigir mais do outro grupo. Mas, num geral, ou a corrida deverá ser o complemento em termos de condicionamento físico para aquela modalidade que você quer render mais, ou a outra vai ter que virar o lúdico, o dia do seu social, de continuar fazendo aquela atividade junto com os amigos para poder render na corrida. Não dá para fazer os dois performando igual. E depois dessa lesão, chegou o momento para você largar o tênis ou você continua ainda? Eu só larguei o tênis. Eu fiz Nova York jogando tênis. Eu larguei o tênis quando eu fui pro triatlon com ele. Porque aí eu Depois falei, maratona. De muito tempo, então. Recente. Você já Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Já treinando 2020. Com a assessoria. Foi a hora que ela resolveu ingressar no triatlon. Aí fui pro triatlon, maratona, triatlon, ser médica e tênis. Não, haja tempo. Haja tempo, não conseguia. Não conseguia render em mais nada. Chegou um momento que aconteceu isso, eu não rendi em mais nada, nem no tênis. Isso acontece muito, né? Até a opinião de vocês dois. Você como médica e o Adriano como treinador. Eu acho que tem muita gente que acaba querendo tudo, assim, né? Eu conheço pessoas que mal começaram a correr e nem fizeram uma meia e querem começar a fazer triatlon, um exemplo. Sim. E eu acho assim, eu valorizo muito quem faz tanto corrida quanto triatlon, que eu acho que é um esporte, tipo, surreal. A gente vai ter o triatlon agora lá em Florianópolis, o Ironman. Exato. E, cara, assim, independente de quem faz 7 horas, 7h40, que é o campeão, e até, acho que são 17 horas, 17 horas é o limite. Cara, assim, é surreal, cara. Isso a gente tá falando do Ironman full, né? Eu já acho quem faz um... 70.3, já o cara é um super-herói, porque... Mas ainda assim, a gente vê muita gente sem foco, né, Dri? Eu acho que... Tipo assim, a pessoa quer tudo... Quer fazer tudo ao mesmo tempo. E não faz nada bem. Exato. Direito, exatamente. Então, assim, E aí, como médica, né, Fih? Acho que você pode dar a opinião, né, mix aí de vocês dois. Que é onde tem muita gente que se lesiona hoje em dia. E acaba se frustrando. Aí fala, eu não gosto de correr, eu não gosto do esporte. Mas não é que você não gosta, é porque você quis fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Sim, que se frustrou por não atingir algo que a pessoa almejava, porque quis colocar muita coisa de uma vez. Eu tenho muitos exemplos de alunos dentro da assessoria que, quando começam a migrar para o triatlon, o aluno ele é da corrida, quer começar a praticar triatlon. Beleza, então vamos
introduzir o pedal na sua rotina primeiramente, vamos distribuir isso, vamos ver como é que vai combinar. Que o mais fácil, quando você pensa nas 3 modalidades, e se você já pratica uma, que no geral é a corrida, o primeiro deles, mais fácil de você introduzir é a bike. É a bike. Então, já vira uma segunda modalidade, a pessoa vai encaixando. Eu coloco a natação como terceira pela questão técnica, pela questão de logística. Então, você depende de tempo de ir para uma academia, você depende da questão técnica de aprender a nadar, se você é uma pessoa que não tem a vivência com a natação. Então, vamos deixar a natação como a terceira modalidade no último momento, a hora que a sua corrida e a sua bike já estiver ali combinada, né? estiver rendendo os dois e tal. E aí sim, entra a terceira modalidade. Você, é da corrida, de repente, de uma semana para outra, quero começar a fazer os 3, vai virar uma bagunça, você não vai render em mais nada e não vai conseguir ter tempo para fazer corretamente os 3. Eu falo, a galera que tá em casa assistindo a gente que faz triatlon, olha, parabéns para vocês, porque eu tava assistindo alguns stories ontem referente ao Iron, que vai ter amanhã, e cara, quando eu vi esse negócio de 17 horas, eu fiquei imaginando, cara, eu faço 3 horas e meia, 4 horas numa maratona, eu fico, morto. Não, é igual quando eu fiz o Iron Floripa, né, que eu peguei a vaga de Kona também e tal, mas assim, Floripa pra mim foi uma prova que durou 9 horas e 20. Aí você fica pensando, eu consegui ficar 9 horas e 20... Fazendo força, não é que eu estava lá para completar. Eu estava em busca de um objetivo, a vaga do Mundial de Kona, então eu fui para performar. Então, assim, você pensar, eu fiquei 9 horas e 20 fazendo força, e aí você pensa, uma pessoa que não pratica, 9 horas e 20 é um tempo que às vezes não é nem o tempo de sono. É uma rotina de trabalho. Não é nem o tempo, exatamente. O dia inteiro. Você passa o dia inteiro trabalhando, eu passei o dia inteiro em atividade intensa. Não, e do mesmo jeito que, assim, eu valorizo muito quem faz qualquer tempo, 13, 14 horas, porque você pensa... É igual, eu tava correndo hoje na USP e a gente fica notando algumas pessoas que têm sobrepeso e tudo mais, que é um esforço gigante e é super valorizado eles estarem lá, né? Porque muito. Eu até comentei com a pessoa que tava correndo comigo, poxa, se pra gente que tem um condicionamento físico bom, que tem um peso ideal, já é muito difícil, você imagina para essas pessoas que têm sobrepeso, têm algum problema de saúde. Então, assim, eu valorizo porque o simples fato de você sair de casa e estar praticando uma atividade física, independente se você vai fazer 9 horas, 15 horas, exato. Cara, é surreal. Não, exato. É surreal. Exato. E aí, só voltando um pouquinho à fita, só para complementar, pessoas que me buscam na assessoria esportiva para começar a treinar triatlon e ela nunca fez nenhuma das modalidades. Eu ia te Isso acontece também. A pessoa nunca praticou nenhuma das 3 modalidades. Eu sou doido para fazer triatlon, quero começar, e a pessoa está totalmente sem rumo, não sabe nem o que fazer, como fazer. A primeira orientação que eu faço para a pessoa é, vamos começar então com a corrida. Então, eu vou te direcionar primeiro em relação à corrida, vamos ganhar condicionamento físico com a corrida. Começou a ter essa rotina, a vivência com a corrida, aí a gente coloca a bike. Então, assim, eu não deixo a pessoa entrar na assessoria esportiva já querendo fazer os 3. Eu falo, não, vamos primeiro pensar na corrida, depois a gente coloca outra e outra. Então, eu acho que é um passo a passo que funciona super bem e os que aceitam seguir dessa forma, realmente você vê que um ano depois a pessoa está lá curtindo, praticando triatlo de forma segura e tendo prazer. Show. Fê, vamos voltar então lá para sua história. E aí você teve essas histórias traumatizantes aí de maratona sem técnicos, e quando você definitivamente chegou lá no Adriano Bastos, conta como foi. Como foi o início dos treinos, essa preparação, você sentiu de fato diferença? Porque eu acho legal a gente abordar isso, a gente trouxe muitos técnicos aqui já, e a gente valoriza demais as assessorias esportivas. Eu também já treinei sem assessoria e cara... Parece, nossa, mas é tão caro. Mas a partir do momento que você entra e vê a importância e a diferença que aquilo faz no seu dia a dia, você fala assim, não é caro. Então, assim... É um investimento. É um investimento necessário. Do mesmo jeito que hoje eu tenho a ideia que, tem muita gente que pensa, investimento é comprar um tênis bom. É correr com a roupa da moda. Cara, eu tava até conversando com um amigo. Investimento hoje, pra mim, é você ter um fisioterapeuta, é você ter um técnico. É você ter um serviço de qualidade. Exato. Porque o que adianta eu ter um tênis de placa e depois de 1 mês, 2 meses, eu no médico porque eu tô com uma lesão séria? Outro exemplo. O que adianta você entrar numa loja de suplemento, gastar 300, 400 reais de suplemento por mês, sem nem saber usar aquilo que você está comprando, mas não gasta com uma assessoria esportiva que vai te direcionar, que vai te proporcionar um ganho muito maior
em termos de treinamento do que suplementar sem saber como. Exatamente. É exatamente o corte que a gente soltou do nosso último convidado, que, assim, às vezes a pessoa fica pulando de galho em galho, ouvindo opiniões e o que ela tem que fazer direito ela não faz. Exato. Depende Ela faz dela. o básico. O básico, exatamente. Como foi, Fê? E uma coisa que eu vejo, assim, né... O que eu vejo também das pessoas é que elas pulam também de assessoria em assessoria esperando um rendimento rápido. Eu, quando comecei a treinar com o Adriano, que eu nunca tinha feito um tiro, eu estava inscrita para Nova York. Nunca tinha feito treino de Eu tiro na nunca vida tinha dela. feito treino de tiro. Comecei a treinar com ele, foram meus piores resultados. Eu tinha uma meia maratona de novo na Disney, foi a pior meia que eu fiz. Eu falei, pô, não é pra mim. Mas por que você... Até dos dois, por que você acha que esse foi seu pior resultado? Eu acho que o corpo não estava acostumado. Adaptado? E como eu já fazia muita coisa, o tênis... de rendimento, assim, a hora que jogou mais uma intensidade, o corpo começou a não responder. E aí ele me ligou depois da prova, foi um desastre, eu caminhei, e aí você começa, putz, será que eu tô fazendo a coisa certa? Tipo, começou a treinar corretamente e teve um resultado pior do que ela já tinha treinando sozinha, né? Foi horrível, porque eu tinha assim, treinando sozinha eu tinha meia para 1,54, que foi em Vancouver. Aí, de repente, eu fiz essa meia para 2h13, eu acho, 2h12, bastante. Aumentou muito. Mas aí ele me ligou e falou, não, calma, vai dar certo, espera. Eu entrei em novembro de 2018. Isso. Em julho, foi julho a ASICS que eu fiz 1,47. Isso. Em julho eu baixei de 1,54 para 1,47. E aí, vocês dois, uma opinião que é outra coisa que os corredores hoje em dia são muito ansiosos, né? Eu quero que vocês dois falem do processo, porque ele teve um papel importante de falar, calma, eu acho que é um papel importante do treinador. No momento certo. Qual foi a importância do Adriano nesse processo, do seu treinador? Porque se não fosse ele, você poderia ter desistido de novo. Falar assim, putz, isso aqui não é pra mim, vou parar. Eu acho que a primeira coisa, a hora que você escolheu, confia. Confia no treinador e dê tempo para ele conseguir fazer alguma coisa. Porque hoje as pessoas não dão tempo, né? Ele precisa fazer um ciclo, pelo menos. Né? Então, quando ele falou, eu falei, tá bom. Ele falou, deixa eu ficar ruim, vai melhorar. Tá bom, continuei treinando, voltei, assim, esqueci aquilo. Se ele tá falando, eu acredito que vai dar certo. Ele entende do que ele tá falando, né? Exatamente. E as pessoas falavam pra mim, não, calma, é assim mesmo? Então tá bom. Eu falei, tá bom. Vamos ver como é que vai ser o ciclo inteiro com ele. Porque se eu entrei com 1 ano para ele fazer Nova York, sub-4, eu falei, eu confio nele, eu não vou sair. Mas foi fundamental ele ter ligado, porque assim, depois que eu falei, mas o que eu tô fazendo aqui? Melhor correr sozinha. Rodrigo, e aí eu vou rebater contigo. Hoje, uma grande preocupação dos alunos e reclamação também é essa falta de feedback, dessa aproximação dos treinadores. Sim. Que é esse papel fundamental que vocês têm, que uma conversa rápida, às vezes 5 minutos, Sim. pode ser que mude a perspectiva do aluno. Total. Como que é isso pra você? Você se depara ainda com muitas situações ainda da galera com esse imediatismo, com essa questão Bastante. de... Como que é no dia a dia? A pessoa, o aluno se frustrar porque ele entrou numa prova, queria correr... Exemplo, ele tinha o 10 para 52, queria correr para 50, putz, foi lá e correu para 53, ou repetiu 52. Poxa, Adriano, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Não sei o quê. Então, ele fica com isso na cabeça, achando que ou ele não está treinando o suficiente, o correto, para ter aquela evolução, né? Ou a assessoria esportiva não está passando, talvez, o que ele espera. Né? Eu falei, calma, a coisa tem que funcionar direitinho para os dois lados. Né? Então, primeiro eu preciso entender o que está acontecendo em relação à sua rotina, o que pode estar interferindo aí a mais, né? O que você está fazendo aí em relação à questão nutricional. Porque, às vezes, a pessoa só se prende no treino. Mas e aí, vamos ver o que é a parte nutricional. Você está consumindo carboidrato? Você está tendo horas de sono suficiente? Então, assim, tem todo um contexto que não é só o treinar em si. Então, acho que é aí onde entra essa comunicação para a gente identificar aonde pode estar acontecendo a falha, né? Ou seja, eu tenho consciência do que eu estou passando em relação ao treinamento que está adequado para a realidade da pessoa. Mas, se essa evolução não está acontecendo, então tem algum fator aí que não está combinando. Até mesmo a gente pensar, estratégia de prova, vamos lá, o que você fez na prova? Você aqueceu antes? Que ritmo você saiu? Muitas vezes você vai ver que o aluno passou o primeiro quilômetro muito mais forte do que devia. Aí aquele erro básico da pessoa de não ter a paciência, por mais que você fale para ela, você vai largar a 5 por quilômetro, segura, e aí
no trecho final ali, na segunda metade, aí você vai acelerar, você vai quebrar a barreira dos 50 minutos. Aí ele vai lá e me passa o primeiro quilômetro para 4:30. Óbvio, ele vai entortar, não vai, aí fica com aquela coisa de, putz, mas eu não consigo. Então você tem que explicar detalhes, né, minuciosos ali, para a pessoa começar a confiar, entender que é um trabalho a longo prazo. E que as pessoas não são iguais, né? Porque você olha do lado, muita gente se compara, mas ele... Tá, mas eu não, né? São rotinas diferentes, né, Fê? Acho que a gente tem... É igual o Dri falou, a gente tem que, acho que, pegar um contexto geral, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu tô treinando tanto, meu volume tá tão alto, eu tô desempenhando tão bem. E é igual ele falou, às vezes o cara não toma água, brigou com a esposa, com o marido e tá passando por alguma coisa difícil em casa, não tá dormindo direito. E acaba atrapalhando o nosso desempenho no treino. Então, eu acho que é legal vocês abordarem esse tipo de assunto, porque tem treinos que não vão encaixar. Acho que tem provas que você vai tá bem, mas não vai render a coisa. Eu mesmo já fui pra maratonas que eu achei, eu tava super confiante. Falei, hoje é o dia, eu tô treinado, fiz tudo certo. Chegou no dia... Me deu uma cãibra. Não vai, tem dia... Eu falo muito isso para as pessoas que querem começar a correr uma maratona. Eu falo assim, a maratona em si envolve, eu acho que muita coisa. Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que se dedicar ao extremo, assim. Eu já pratiquei muitos esportes na minha vida e eu falo que a maratona foi... A corrida, na verdade, foi o que me mostrou que eu preciso ter mais, foco, assim. Você precisa abrir mão de algumas coisas de vida social, você precisa, às vezes, abrir mão de coisas que você gosta de comer... Que são pequenos tijolinhos que você vai, né? O negócio né? de comer, ela falou várias vezes aqui, médica, que ela é médica, você é médica, só pra... ela é médica nutróloga. Nutróloga? Então, se você quiser entrar aí na conversa, no assunto aí, desse negócio de consumo de carboidrato também, que isso é um erro que eu vejo acontecendo muito hoje, no mundo da corrida. As pessoas restringindo o carboidrato, sendo que, é a principal fonte de energia que você precisa. Quantos alunos que hoje são pacientes dela não consumiam carboidrato, hoje come quase que o dobro do que comia e tá rendendo e tá emagrecendo comendo carboidrato. Então as pessoas têm uma visão do carboidrato como o vilão e a hora que você passa a utilizar ele de uma forma correta, né? E é isso que ela passa para os nossos alunos e, putz, a evolução deles tem sido fantástica. Esse assunto é interessante porque é engraçado, né? A gente ouve tanta opinião de nutricionista, né? Acho que esse assunto do jejum intermitente cresceu tanto, ultimamente, que o consumo de carboidrato, que o ideal é correr em jejum. Aí chega outro nutricionista e fala, não, você tem que comer carboidrato. Então a gente ouve muita coisa na internet e nem sempre a gente sabe o que seguir. Eu mesmo já tomei os dois caminhos. Já corri consumindo carbo e já fiz um ciclo de maratona correndo em jejum. Basicamente todos os meus longos eu corri em jejum. Jantava e acordava e ia correr. Suplementava durante a prova. E por incrível que pareça, eu rendi bem. Não sei se foi só por causa desse fator. Mas me lesionei. Então, assim, acho que é um ponto legal pra você falar, Fê. Eu falo assim, todos os estudos, aí as pessoas falam, mas os estudos, é aquela coisa, a gente depende de estudo. Se o profissional tá indo por esse caminho, por que o amador quer fazer o contrário? Aí vai dizer, mas você não é profissional. Tudo bem, mas a gente segue uma linha, né, de rendimento. Então, é uma coisa que a gente fala muito. Você vai render, seu corpo se adapta a treinar em jejum. Seu corpo vai conseguir render. Mas a primeira coisa, não vai render o que renderia. Isso é um ponto. O segundo ponto, a chance de lesão é maior. Eles fizeram até um trabalho, e isso é super importante que você falou, que eles fizeram com maratonistas de montanha, onde eles deram 120 gramas de carbo por hora, o que é um absurdo para absorver, alto, né? Muito alto, né? E o que eles queriam mostrar não era rendimento, era lesão. E eles tiveram muito menos lesão. Então, a gente vê, não é só o rendimento, mas sim, rendimento com carbo, é claro. Se hoje está se usando 100 gramas em profissional por hora, aí a gente vai querer fazer em jejum, você vai render, corpo adapta. Mas você não rende o que você renderia. Você sofre muito mais, a recuperação é mais difícil, a chance de lesão é maior. Eu falo, quem quer fazer, quem gosta, faça, ninguém... tá aqui para julgar, né? Mas o que funciona para você não é o que funciona para a maioria. A gente não pode colocar que é o que as pessoas põem. Exato. Para mim funciona, tudo bem. Você não é trabalho científico e você é uma pessoa só. Mas você vê que seu exemplo, eu rendi, mas me machuquei. Vale a pena? Né? Muitas vezes, Fê, eu acho que assim, a pessoa na hora não pensa que ele lesionou porque ele tá com falta de uma substância que é importante no corpo dele. Ele vai falar, puta, me lesionei porque meu treinador me passou um treino forte, ou porque eu treinei... Ou porque eu treinei mais do que a intensidade. Exato. Acho que ele não vai fazer essa ligação que o nutriente é importante pra ele não só correr bem, mas também pra ele não se lesionar, humor, né? Pra tudo. Fala, gente, já é difícil o suficiente correr maratona. A gente não precisa tornar isso pior, né?
Então, E aí, conta pra gente o restante da história. Vamos voltar. Vamos entrar nas emoções agora, vamos lá. E aí eu comecei, ali eu me animei muito com aquele 1:47:00, foi cravado ali na ASICS. Putz, ali eu falei, essa prova vai ser incrível. Porque é uma diferença enorme, né? São 7 minutos a menos numa meia, tô no processo. Tava treinando super bem, fiz o longo de 26 para Nova York, rompi o ligamento do pé. Aí eu fui no físio, tem um ortopedista que é meu ortopedista há 20 anos, e quando ele fala não vai dar, eu sei que não vai dar, porque ele nunca manda eu parar. Ele falou, Fernanda, você não vai conseguir fazer a prova. Meu físio também, você não vai conseguir fazer a prova. Puta, eu entrei em pânico, né? Desespero. Aí lá vou eu para o Adriano. Ele falou, vai pro elíptico, juro. Aquele dia eu olhei e falei assim, ele tá brincando comigo. Não, Nossa, só pode ser isso. O elíptico o elíptico e a bicicleta é o terror do corredor, Não, quando mas se machuca. você vai fazer um ciclo para uma maratona de Nova York só no elíptico, longo. O que ela quis dizer foi isso. Mas peraí, como que eu vou me preparar para uma maratona fazendo elíptico? Eu falava, não é possível, ele tá tirando sarro da minha cara, gente, isso não vai dar certo. Ele vai, confia e vai pro elíptico. Aí eu ia lá, né, pra Ibope, 3 horas de longo no elíptico, maravilhoso pra cabeça. Tinha dias assim que era tão maçante que eu ia pra casa, fazia 1 hora, tomava um banho, aí voltava e terminava. Mas fiz todo o ciclo no elíptico. E aí, ia largar para Nova York sem ter feito nenhum treino acima de 26 e tendo ficado lá 1 mês e pouco só no elíptico. Sem correr. Sem correr. 1 mês e meio sem Nada. correr, só fazendo Só elíptico. fazendo elíptico. preparação física no elíptico Só mesmo. elíptico. E aí, né, o fisioterapeuta falou, você não vai aguentar a prova inteira com uma lesão dessa. Aí o Adriano falou pra mim assim, Fernanda, sai e faz o que der. E eu queria correr no dia, né? Aquele dia lindo de sol lá de cima da ponte, aquela coisa que é Nova York, maravilhosa. E aí eu pensei, né, lá em cima, na hora de largar, eu falei, eu vou correr o mais rápido que der, olha que louca, para caminhar o mínimo possível. Uhum. E larguei. Aí eu falei, quanto mais rápido você for, menos tempo você corre. Não dá. E aí peguei o pacer lá do 3:40 e fui. Eu falei, você vai quebrar. Eu não olho no relógio, eu falei, você vai Peraí, quebrar. você tinha quanto de maratona Eu antes? tinha 4:33. Jesus. Peguei o pacer do 3:40, colei nele e fui feliz da vida, né? E não olho no relógio, só tava pelo pacer. Eu falei, você vai quebrar, você vai quebrar. Quando eu terminei a ponte lá do Queensboro, que eu nem vi passar, eu falei, eu vou dar uma olhadinha no relógio, né? Você vai quebrar. Mas não tinha quebrado. Quando deu 30, eu só lembrava dele na minha cabeça. Maratona você quebra de uma vez. Eu falei, bom, eu vou quebrar de uma vez, porque tá no 30, tá na hora de eu quebrar, né? E eu lá, feliz da vida. Quando eu me dei conta, eu entrei no Central Park, eu falei, a prova vai acabar. Ali eu desmoronei, porque eu falei, não é possível, que eu terminei a prova. Quando eu passei no relógio, que eu vi 3:46:21... Caraca. Não, eu entrei assim, eu enlouqueci, treinando no elíptico, uma prova dessas, com 3:46, aí eu deixei ele louco, porque aí eu queria um índice para Boston, que era 3:40, ali que começou. Ali começou o sonho. Porque eu nunca tinha sonhado, uma pessoa que tem 4:33, você não se permite sonhar com Boston, não é algo que você se permite. Oderi, e o que explica isso, cara? Porque é meio maluco, né? O nosso corpo, eu falei isso, eu fui pra Chicago, fiquei 1 mês e meio lesionado em Chicago, eu falei, aí a mesma coisa. Minha ortopedista, minha filha falou, esquece, você vai. Eu falei, eu não quero perder 20 mil reais, pô, tá tudo pago, eu já tinha perdido da pandemia, pô, não quero perder de novo. Já tinha perdido Berlim também, eu falei, pô, primeira major, eu quero ir. Aí ela, não, você vai. Só que esquece tempo, você não vai fazer tempo. Eu falei, beleza, tudo bem, eu quero participar. Fui. Aí cheguei lá, tal, não sei o que, entrei, não sei o que aconteceu, era pra me largar no C, eu larguei no B. Aí eu falei, vou procurar um pacer de 3:30, pra mim tranquilo. Quando eu entrei no B, não tinha pacer de 3:30, tinha pacer de 3:10. E eu sabia do problema de GPS e falei, vou ter que ir com esses caras. E fui, e foi exatamente o que você falou. Eu não treinei naquele ritmo, eu fiquei 1 mês e meio parado com muita dor. Meus longos foram eu fiz 2 longos péssimos, parando, assim, muito. Então, assim, o que explica isso, cara? É o dia, é a importância do treinador, de novo, confiar no processo e entender o que tá se passando. E, cara, como que é isso? Treinar no elíptico, que é muito diferente de se correr, né, no asfalto, e aconteceu o que aconteceu. Então, aluno, quando lesiona, a primeira coisa que eu faço é isso. Não dá para correr? Tá incomodando, o músculo tá pegando? Vai pro elíptico. Vai pro elíptico, primeiro que nele você vai ter um movimento cíclico, né?
apenas apoiada na plataforma, você não tem o impacto, né? A contração, a hora que você toca o solo, que é a pior contração para quem está lesionado. Então, independente da lesão, né? Independente da lesão, exatamente. Então, assim, o tocar o solo e essa contração involuntária, que a gente chama de contração antagonista, ela é a maior inimiga de qualquer lesão quando se trata de ruptura muscular e tudo mais. Então, elíptico, você tem um movimento mais controlado, né? Você consegue trabalhar a solicitação muscular, trabalhar o cardio, porque você está num movimento muito similar da corrida, né? Em termos de movimentação de perna, tá ali na barrinha, trabalhando o braço. Então, assim, você tem um movimento completo, aí basta você ajustar ali a questão da carga, deixar numa rotação adequada, né? Ou seja, você não pode estar ali aplicando força igual um desesperado, não pode estar também fazendo um negócio igual um ventilador. E é ter a sensação de como se você estivesse numa rodagem da corrida, né? E aí, o primeiro ponto é esse. Eu coloco o elíptico como algo totalmente benéfico para quem está lesionado, para manter o condicionamento, em função dessa facilidade dele de poupar a musculatura e te manter em atividade. E aí, trazendo para a história dela, eu já tinha a experiência prática comigo, né? Por que eu passei a indicar e sugerir isso para todo aluno quando lesiona? Porque em 2017... que foi o meu primeiro ano voltando para o triatlon. Então, eu fui maratonista profissional aí até 2016. 2017, eu retornei para o triatlon. E na minha preparação para o 70.3 do Rio, que foi, acho que julho, eu não lembro o mês, mas de qualquer maneira. Preparação para o 70.3 do Rio de Janeiro, em 2017. Faltando um mês para a prova, eu lesionei. Eu tive uma lesão no posterior, foi uma distensão, e eu não conseguia, de forma alguma, correr. Eu tentava sair para correr, tipo, o primeiro minuto já o músculo já dava aquela travada, tal, não tinha como. Eu conseguia correr depois de pedalar, com o músculo já aquecido. Então, os treinos de transição de sábado, eu conseguia fazer. Eu pedalava, saía para correr na sequência, o músculo ali aquecido, a mecânica é diferente também, quando você sai para correr depois de pedalar, em relação a simplesmente sair para correr puro. E aí, óbvio, eu dosava. Para mim, o importante era conseguir estar no movimento da corrida. Ritmo, pace, esquece. Então, eu fazia esses treinos de transição de sábado num ritmo muito mais lento, né, em relação à corrida, só para ter a vivência da corrida ali, o estímulo muscular da corrida. Mas o treino mesmo, eu fiquei um mês só no elíptico durante a semana. Então, era segunda, quarta e sexta fazendo elíptico durante um mês. Para no sábado dar uma corridinha menor ali de uns 6, 8 quilômetros depois de pedalar, só para ter esse estímulo da corrida. O que aconteceu? Fui para o 70.3 do Rio, nadei, pedalei, desci da bike, saí para correr. Parecia que eu nunca tinha parado de correr na minha vida. Eu simplesmente meti 1,22 na meia. Depois de pedalar... 1,22 não, 1,21. Eu corri para 1,21 a meia, depois de pedalar 90 quilômetros, sem sentir absolutamente nada em relação à questão da lesão. Ou seja, foi o tempo que eu realmente dei para o meu corpo dele se recuperar em relação à lesão, em termos de não exigir ele durante a semana com treino de intensidade nem nada. E o que mais me surpreendeu foi como que eu estava condicionado para correr uma meia para 1,21 sem ter treinado corrida, né? Então, isso foi aí que eu percebi o quanto que o elíptico fez a diferença, o quanto que ele me manteve condicionado em relação à corrida, mesmo não executando ela. O movimento na rua mesmo. Então, assim, foi essa minha primeira experiência prática com elíptico. Foi a primeira vez na minha vida, inclusive, que eu usei o elíptico ao meu favor em relação a essa especificidade dele. E a partir daí, toda vez que eu machuco, sinto que o músculo está um pouquinho mais repuxando, mais sensível, eu já troco a corrida pelo elíptico e passei a indicar isso para os alunos. Legal. Então, quando eu coloquei para ela que, vamos ficar aí esse 1 mês e meio no elíptico, que vai dar certo, eu tinha essa segurança. Já tinha sido cobaia já. Né? Eu tinha essa segurança que era algo que funcionava de verdade, até dei mastigado para ela. No caso do elíptico, eu acho que é SPD, igual o RPM da corrida, desculpa, o RPM da bike. No elíptico lá, esse da Reebok, tem a SPD, que é o que seria a rotação por minuto dele. Então, eu falei, você tem que ficar em tal rotação por minuto, carga tal, e manda ver. Fluiu. E deu. Foi.
E aí foi que você viu que o sonho tava vivo. Ali eu comecei a sonhar. E aí eu comecei a deixar ele louco. Não, louco porque eu quero ir pra Boston, porque eu quero ir pra Boston, porque vamos pra Boston. E eu não sei onde eu ouvi de Albany. E aí eu comecei a falar pra ele, se tudo der errado, eu vou pegar meu índice em Albany. E aí ele e todo mundo me perguntou, mas por que Albany? Não sei. Mas se tudo der errado, eu vou pegar meu índice em Albany. Certo. E foi ali em Nova York, sei lá por que eu comecei. E aí ele falou pra mim, então vamos lá, se inscreve pra Florianópolis. E Não, a gente... Porto Alegre. Porto Alegre. Não, Floripa. Eu troquei minha inscrição na É verdade, pandemia. verdade. Ele falou, se inscreve pra Florianópolis que a prova é boa. Eu falei, então vou me inscrever. Me inscrevi pra Florianópolis. Agora vou fazer um parênteses. Isso é uma baita de uma mentira, hein, Deli? Porque não é boa, não. Vamos falar. Não achei Vamos depois. falar a verdade aqui. Porque seguidores, vocês que gostam de Florianópolis aí, sem receita nenhum. Tem subida pra caramba a prova. Feita Mas não é pouco. uma prova fácil. Não. E aí ele falou, vamos então pra Florianópolis. Eu me inscrevi. Veio a pandemia. Né? Eu tava assim, desanimadíssima. Veio a pandemia, não vamos correr. Eu aluguei uma esteira, eu não suporto treinar em esteira, então eu comecei a correr. Você também? Nossa, eu não consigo. Doente aí pra Igual esteira. esteira. Eu odeio correr Nossa. esteira. E eu corria assim, 5, longão eram 6 quilômetros. E ele falava, corre 10. Não consigo, longão 6. Juro. Ela subia na esteira pra correr 6 km. 6 quilômetros. Só. Esse no dia Eu do te longão, entendo. nos outros dias. Nossa. Assim, putz, não vai aquilo. Eu corro 10, parece que eu corri 30 na rua. Não, e ainda ficava aquela absurdo. coisa da pandemia, de você não sabe até quando isso vai, e aí você fica, tipo, vou treinar mais pra Sim. sei lá quando isso vai terminar. Então ela subia a 6 km, tá de bom tamanho, eu não sei quando eu vou competir mesmo. E comecei a pedalar. Pedalava em casa, que eu não achava tão ruim com aquele Zwift. E aí não teve a prova. E que quando voltou, ele virou pra mim e falou assim, troca pra Porto Alegre a prova. Aí eu falei, putz, sensacional. Meu pai é de Porto Alegre, minha família é de Porto Alegre. Eu falei, vamos pra Porto Alegre. Que é uma prova boa, seguidores. E aí ele falou, vai pra Porto Alegre que é melhor. A gente foi com um monte de aluno. Então foi a Porto Alegre o ano passado, 2022, que a gente foi com 105 alunos pra prova. 105? 105 alunos. Caraca. Aí eu fiz todo o negócio, né? que eu essa queria aqui o agitou, índice, eu deu uma- agitei tudo, que eu queria o índice. Aí eu ponho todo mundo envolvido, né? E aí, comecei a treinar o ciclo depois de ter ficado parado, que não foi fácil. Só que eu tava muito confiante. Eu tinha feito assim, minha meia tava muito melhor, eu cheguei a correr pra 1:43,08. A ASICS do ano passado. Não foi a ASICS, Não foi a foi? Atenas. A ASICS Ah, eu foi a fiz Atenas, 1:46. E aí eu tava muito confiante pra Porto Alegre e falei pros meus pais, vão me assistir porque eu vou pegar o índice pra Boston. E esse aqui falou pra mim assim, eu vou correr com você. Eu falei, não vai, não quero você, vou me sentir pressionado, você é muito forte, não quero ele, eu vou. Falei, não quero, eu tô segura, eu vou pegar meu índice lá. Larguei. No quilômetro 8, eu começo a sentir a panturrilha, eu sabia que tinha rompido. Eu falei, nossa, não, no 8 não nessa prova. Aí eu falei, bom, eu vou terminar a prova e depois eu vejo o que vai dar, né? Aí é o problema do ortopedista com o físio. E fui. Quando eu passei a meia, eu passei para 1:48. Eu falei, vai dar. Você foi do 8 à meia com a panturrilha doendo, Doendo. Panturrilha rompida. ainda passou... Para 1:48. E quando eu olhei, eu falei, vai dar, eu vou até o fim, no 24. Estourou de vez. Estourou de vez, a dor, um absurdo. E aí eu comecei a brigar com a cabeça que eu já vinha. Aí eu falei, você não vai conseguir, você vai piorar o quadro, para e esquece. No 26,5 eu tomei a decisão, vou Já parar. botar. Só que era aquilo. Eu tinha 2 meio irons pra frente para estrear. Quando eu cheguei no hotel, eu falei para ele, eu não tenho cabeça para não encerrar esse ciclo e começar outra coisa. Eu preciso terminar esse ciclo, eu tô treinada, eu tô bem. Aí ele, Fernanda, cancela o meio iron e faz Florianópolis, 2 meses depois, final de agosto. Falei, Com tá uma panturrilha rompida. Com uma panturrilha rompida. Ó, temos uma maratona daqui 2 meses, você vai ter que recuperar essa panturrilha e vamos tentar lá. Falei, 3 semanas tô nova. Não foram 3, né? Foram acho que 4 ou 5, né? E aí eu falei, tá, já tô inscrita, vamos. Comecei a treinar. Quando eu voltei da panturrilha, não saiu nenhum treino. Nenhum treino. Ela parava todos os longos. Todos os longos. O máximo que eu fiz foi 27, que eu fui correr no Bruno Covas. Eu terminei o treino, eram 30, eu não consegui completar. Eu liguei pra ele desesperada. Eu não quero fazer a prova. Ele, você vai fazer a prova, eu não quero, eu não tenho condições. Uma pessoa que não corre 30, como é que eu vou correr 42? Não, e não corre 30 e o 27, assim, se arrastando a 6 por quilômetro. Não tinha dado tudo isso, deu 5,40. É, então, pensando. Que pra mim era bem leve. Pensando em índice... Pensando bem nisso, eu leve. tinha que correr pra 5 por quilômetro.
E aí foi assim, não foi o pior ciclo que eu já fiz, o contrário de Porto Alegre. Aí a gente foi pra Floripa, ele falou, eu vou te puxar. Eu falei, não quero, eu não tô pronta, deixa pra outra prova. Ele foi assim, irredutível, eu vou te puxar. Eu larguei de cabeça baixa, eu sabia que eu não estava pronta. Começou aquele vento, assim, aquele absurdo. vendaval, aquela chuva que deu ano passado lá, que pelo amor de Deus. E eu atrás dele, vai. Aí começou a chover e vai, no 40. Eu falei, não aguento mais, ele, vamos... Você tá dentro, vamos. E eu brigando com ele, eu não quero mais fazer isso, não vou. Passei. 3:40:28. Ou seja, a vaga... Perdi por 28 segundos. Mas correu para 2h40. Corri para 3h40. É, assim. 3h40, isso. Foi 6 minutos do que eu tinha. 6 minutos a menos, sem treinar corretamente, sem treinar adequado. Ou seja, aquele dia que é o dia. Simplesmente saiu. E aí eu falei, bom, mas tudo bem, vai precisar de uma gordura. Quando eu vi que Boston mandou 3:40:00, classificou. Aí que você ficou... Não, eu falei, não é possível. Não, é não é muita pra sacanagem, mim, né? É muita sacanagem. E aí eu falei pra ele, Adriano, teve uma pandemia, eu rompi uma panturrilha, veio o Floripa, ele olhou pra mim e falou assim, você quer ir pra Albany, né? Ela tava com Albany na cabeça ainda. Pô, se tudo der errado, eu tenho que ir pra Albany. E aí a gente se inscreveu pra Albany. E aí, nessa hora eu pedi pra ele, você corre comigo? Porque você viu que deu certo? Putz, deu super certo. E eu fiquei bem com ele correndo, assim. Eu achava que eu ia ficar muito pressionada. E eu falei, vamos pra Albany. É, porque o trabalho dela em Floripa foi correr. Eu pegava água, eu pegava tudo, entregava na mão dela, eu pegava o gel, abria, entregava na mão dela. Ó, você só tem que ficar junto correndo. Fica atrás. Então, assim, foi muito bom, porque eu não me preocupei. E aí, bom, vi a prova, me inscrevi eu e ele para Albany, vamos para Albany, que foi março agora. Uhum. Né? E aí foi muito bom, porque, assim, o pessoal da assessoria, todo mundo se mobilizou com o que tinha acontecido, né? Então, eu tive muita ajuda. Eu tive 2 amigos que abandonaram os treinos e fizeram todos os treinos comigo. Né? Treinaram para uma maratona sem estar inscritos numa maratona. 32, 30, 25 tiros. E isso que eu acho mais incrível de maratona, né? Porque as pessoas te ajudam para você conseguir o seu. E aí eu falei, bom, tem que ser em Albany. Se tudo der errado, é Albany. É a última chance que eu tenho. É agora. E assim, estava muito preparada, eu estava muito segura na prova, muito assim, como nunca aconteceu, eu sempre fico muito nervosa antes. E eu estava lá na prova muito calma. É uma prova pequena, eles se gabam de ser a menor prova mais bem organizada dos Estados Unidos. O cara do Adriano. Estamos lá em Albany, Adriano seguro. Assim, fiz um protocolo de 80 gramas de carbo por hora, porque como ele ia levar, eu falei, eu vou... Estocar carbo até o máximo. Limite. Levei garrafinha, levei tudo comigo no macaquinho. Ele foi tudo com garrafinha, porque no gel é muito difícil aguentar tudo isso, mas eu fui com tudo assim. Era ali. Era a última chance. Largou o carro líder, largou a Elite e os Pacers. E eu e o Adriano. A gente seguiu para onde o povo foi. Carro largou, você larga atrás, né? Viramos à direita e estamos indo. De repente passa um carro da polícia. Volta, vocês estão errados. Vocês estão indo pro lado errado. O que aconteceu? Você imagina. Tava tendo obra. Foi o primeiro ano da prova que o percurso foi para a esquerda e não para a direita. É, porque sempre E eles seguiram o percurso antigo. Eles seguiram o percurso antigo. Merda. Deu 400, nós fizemos retorno. Esse aqui enlouqueceu. Nossa, me deu Não, pânico. é Eu imagina. falei, fudeu. Por Ele quê? enlouqueceu, assim, mas ele perdeu, assim, ali a prova tinha acabado. Eu, tranquilamente, porque, né, corro super bem, tava folgada de tempo, com 3:40. Olho pra ele e falo, calma, vai dar certo, confia em mim, vamos embora, onde eu tava com a cabeça. E fui. Fui. Eu não olho no relógio. No 10 eu olhei, eu falei, Adriano, nós estamos fortes. Ele, mas você tá bem? Eu falei, tô. Então vamos. No 21 eu fiz a mesma coisa. Você tá forte. Tá muito forte pra mim. Ele falou, mas como você tá? Eu falei, tranquila. E tinham dito que o percurso era plano. Só subida. Só subida. Só tinha sobe e desce essa prova. Você sobe, você desce, aí você pega uma rodovia, você não vê o fim, sobe. E aí, eu não sei, eu acho que como eu tinha muito aquilo que era... Minha última esperança era Albany, não tinha outra. Eu tinha gastado tudo que eu tinha no caminho, né? Já tinha dado errado o suficiente. Tinha que ser ali, né?
E aí, a hora que eu vi, ele nunca me elogia, assim, nunca, a ponto de, em um treino, ele olhou pra mim e fez assim, você tem que melhorar seu pedal, porque sua corrida é muito ruim. Até hoje eu não sei se foi como treinador ou como marido, mas... Dormiu no sofá depois. E aí, no quilômetro, acho que 34 foi, né, amor? Acho que é 34, 35. 34, 35, ele olha pra trás, eu ali, né? Eu só focava nele. Ele olha pra trás e faz assim, você não tem noção do estrago que você vai fazer. Ali eu falei, pô... Você já tinha visto que ela tava dentro. Eu tava já fazendo os cálculos, já sabia que já estava dentro. Com todo o delay, com os 4 minutos de atraso que a gente tinha em relação ao tempo de corrida de prova, mesmo assim eu sabia que a gente estava abaixo de 3 horas e 40, com a hora que eu comecei a fazer as continhas. Ali eu pensei, eu tô muito bem, porque pra ele falar isso, imagina, né? Eu falei, pô, eu vou terminar um provão. A hora que a gente passou 3:37:01 com erro, não, eu terminei, dancei, o repórter me chamou, saímos na capa do Jornal de Albany, que eu fiz, né? Ali foi, merecido, né? Depois de toda essa novela pra chegar... Pois é. Mas você vê, ó, só pra fazer um resumo rápido do que foi. Você pensa, ela tinha 3:40 como meta. O melhor marca dela era 3:40:28. A hora que deu esse erro, a gente correu 400 metros. A hora que a gente foi avisado pela polícia que estava errado, a gente já tinha percorrido 400 metros pelo lado errado. A hora que a gente voltou esses mesmos 400 metros, que a gente passou de novo pela onde foi o ponto de largada, que eu olhei no relógio, a gente tinha 4 minutos de prova rolando. Tá? Eram 800 metros, exatamente 4 minutos de prova rolando. Eu falei, fudeu. O que era 3:40 virou 3:36. Vai ter que tirar esse tempo de algum lugar. E já era muito no meu limite, né? Exato. Mesmo treinando, pra mim, 3:40 era algo assim, então, difícil de bater. Só que assim, eu tinha essa confiança e essa certeza que ela estava treinada e preparada para correr para 3:30. Com base no que ela tinha feito de treinos, treino de tiros e tudo mais, eu tinha certeza que ela estava treinada para correr para 3:30. Então, assim, a partir do momento que a gente viu que te deu esse erro e tudo mais, falou, bom, vamos continuar no 5 por quilômetro redondo, que é a estratégia de prova, vai fechar agora em 3:34 e não mais 3:30, né? E vamos estar na margem aí abaixo do corte. Do corte, exatamente. Então, assim, o mais importante foi não querer compensar isso de acelerar, que nem o Pacer de 3:30, você tem uma Começou ideia? A compensar. Ele quebrou e ele quebrou todo mundo que foi com ele. Porque o Pacer de 3:30, que era esse que a gente estava acompanhando, na hora que deu a largada, que ele também virou pro lado errado, depois ele começou a acelerar, tanto que teve uma hora que eu falei pra ela, esquece ele que ele que tá acelerando, não é a gente que tá... Ficando pra trás. Exatamente. Ele começou a apertar o ritmo. Ele começou a abrir. E foi embora. Tipo, aí chegou no quilômetro 20... Acho que 25, 26. 25, 26, a gente passou por ele tava andando. Só pra você ter. Você imagina, o Pacer quebrou, o Pacer tava andando. E quebrou todo mundo que saiu com ele, ficou... Seguem como referência o cara, Todo mundo que foi com ele, a gente começou a passar todo mundo de volta. Então, assim, o importante foi, vamos continuar correndo no ritmo. Então, assim, mesmo com todo o sobe e desce da prova e tudo mais, o ritmo ali ficou ali. Tinha quilômetro que a gente passava para 4,50 e pouco, tinha quilômetro que a gente passava para 5,05, 5, mas ficou ali na média, pum, batidinho. E aí o que permitiu realmente que, pensando o tempo teórico, né, o tempo que ela teria concluído a prova de fato, foi 3,33, e aí, oficial cruzando o pórtico, 3,37, com o erro. Cara, essa história realmente é sensacional. Acho que a galera que tá assistindo em casa, porque acho que só quem passa o seu sonho especificamente, seria, até o Adriano vai comentar com a gente, é correr Boston. Eu tive a oportunidade de ir pra Boston acompanhar minha mãe esse ano, e eu tinha uma visão que, falam tanto de Boston, que, né, será que é tudo isso mesmo? Porque, né, tem ótimas provas para se correr, né, até aqui no Brasil mesmo, provas menores, né, que não tem corte para entrar, porque é uma prova difícil. A galera que tá em casa, você precisa ter o corte específico da sua idade, né, Adriano? Sim. Você precisa treinar muito, são cortes Exato. Baixos, bem baixos. Eu acho que você precisa ser um atleta já bem disciplinado, que quer performar realmente. Acho que Boston é uma coisa já para quem pensa realmente em performar. Eu não falo que é uma coisa para quem faz por for fun, por saúde, porque você tem que querer, porque é muito baixo os cortes. Então eu entendo tudo isso. E eu entendi lá o que é Boston. Realmente, por que as pessoas querem estar lá? Porque é uma sinergia
tipo, de todo mundo tá pensando a mesma vibe. Tipo assim, cara, isso aqui é o Olimpo Sim. de quem corre. Exato. Você vê, lógico, você vê um ou outro ali que tá por causa de pagou, de patrocínio, né, conseguiu uma bolsa, mas vou falar que 95% do público, cara, você vê que é uma galera que, tipo, vive a corrida, que gosta de correr, que realmente é isso, é o sonho de estar em Boston. Então, eu entendo, é bem legal falar isso, porque, assim, eu acho que é importante, né, Denis, até você falar também, de acreditar no sonho que a gente tem, né? Sim. Independente se ser Boston, Berlim, Sim. Porto Alegre, Exato. né? Porque acreditar no sonho e seguir o processo, Exatamente, persistir aquilo que você está buscando, né? E você vê, com não só todo o contratempo que ela teve no decorrer desses anos, né? De coisas que deram errado para chegar, né, ao índice de Boston e tudo mais, mas ela continuou ali, batalhando. Ainda para fechar com chave de ouro, ainda acontece esse erro dentro da prova, que era a prova que ela sonhou como a última alternativa para dar certo, né? E aí você pensar, putz, justo hoje tinha que acontecer isso, agora a gente vai... Sabe, aquela coisa, você podia ter abandonado. Se fosse outra pessoa, com certeza já teria desanimado. Falar, puta, não vou nem continuar, se eu tenho que fazer 2,40. A parte de 2,40, como é que eu vou fazer 2,36 agora? A pessoa já teria, tipo, desencana, esquece, não vou conseguir. Mas ela não, ela acreditou, falou, meu... Estamos aqui, vamos insistir e acabou que deu certo. Então é aquela coisa de você acreditar até o último momento, entender que a prova só termina realmente na linha de chegada. Até ela, tudo pode acontecer. E foi o que realmente rolou, né? Ô Fê, eu queria te fazer uma pergunta. Eu debato muito isso e eu já vivi isso. Então eu sei da importância. Qual é a importância de ter uma pessoa que compartilha e sonha os mesmos sonhos que você? Porque... Não, tô falando nem só do Adriano. Você comentou de pessoas que abriram mão de treino, de tudo, pra estar na mesma vibe que você ali. Qual a importância pra você hoje, que você enxerga, de ter pessoas no seu dia a dia que te ajudam, que te influenciam, que te botam pra cima? Conta um pouquinho pra galera disso aí. E não é só o pessoal que me ajudou. Minha cunhada, que tem maratona sub 3 horas, que hoje corre pra 3:10, nunca quis ir pra Boston como Adriano. E eu tinha dito, eu queria tanto ir para Boston. Você acabou contagiando. Que ela tirou o visto para ir para Boston. E quando deu errado, que ela começou a ver, o pessoal estava tudo acompanhando junto na assessoria, falou, eu nunca vi ela tão nervosa. Então, assim, todo mundo viveu o meu sonho. E eu acho que a corrida tem muito isso da ajuda que hoje a gente não vê mais. As pessoas estão cada vez mais egoístas. Cada vez mais individualistas. Então, você pegar e... Uma pessoa, primeiro, um atleta que foi profissional, que tem 2h15 numa maratona, ele se dispor a ir lá e correr 42 duas vezes. Para 3h40? Para colocar numa prova, já é algo. Aí você pega... Eu tenho esses 2 amigos, mais os outros que me ajudaram no meio do ciclo. São pessoas que trabalham, que têm filho e que mudaram tudo para conseguir estar lá e te falar, vamos porque vai dar certo. Onde hoje você vê isso em qualquer outra coisa, no trabalho, em família, você não vê mais isso. Isso é uma coisa que a corrida te proporciona, assim, de graça, né? Então eu olho, e uma das coisas que eu pensava na prova é isso, não hoje, você não vai desistir, as pessoas fizeram muita coisa por você, para você desistir sem tentar, né? E o mais legal, o que fizeram por mim... você vai fazer pelo outro. Então, a gente também está com uma aluna nossa que não conseguiu o índice, que vai agora. E aí, ela tinha o treino dela era 30. Eu falei, eu vou treinar com você os seus 30. Por quê? Porque fizeram isso para mim lá atrás e foi tão importante. E isso vai passando na corrida. E o namorado dela, que é o nosso que é nosso aluno também, vai fazer a mesma coisa. Vai correr com ela agora a maratona de Utah no próximo domingo para ajudar ela a fazer o índice de Boston. Então, assim, a minha iniciativa, né, de ter corrido com a Fernanda, de ter feito todo esse processo ali da prova com ela, incentivou para que os dois corressem junto também. Ou seja, o Wagner, que é o namorado dela, ele tem maratona para 2h50. Entendeu? E aí ele também, ele vai correr, 3:40. ele vai correr junto com ela para ajudar ela a quebrar aí essa marca da 3:40 também. Por coincidência é a mesma faixa etária da Fê, então ela também precisa vencer aí as 3h40 para pegar o índice dela. Então, a minha história com a Fê virou referência para eles fazerem o mesmo, viram que foi algo que deu certo
e que eles vão colocar em prática também, né? Ou seja, ele vai ser o pacer dela lá para atingir essa meta também. Você fortalece o relacionamento, né, com o marido, com o parceiro, com os amigos. Assim, para mim foi um ciclo que eu falo, o ciclo valeu a pena mesmo se não fosse daquela vez. Eu posso dizer que eu vivi o sonho dela, né, junto com ela. Então, vamos lá, vou correr junto, vou te ajudar a atingir, que eu sei que é o que você deseja. Né? E como treinador dele, qual é, assim, na ótica, olhando mais na parte profissional, assim, da coisa, qual é a importância de ter a família próxima ali, Sim. engajada, né? Porque é o que a gente falou, a gente abre mão de muita coisa. Então, qual é o peso disso no processo geral, assim? Acho que é gigantesco, é muito mais cabeça. Físico, você tá ali no dia a dia, condicionando ele e tudo mais, mas se você tiver com a parte emocional, psicológico, mais favorecido, né? Ou seja, ali pensando positivamente, acreditando, tendo essa visão de que putz, vai dar certo, acho que você já entra na prova com outra cabeça, né? Então, você acreditar que tem essa torcida toda por volta, que as pessoas estão vendo, acompanhando e acreditando que vai dar certo, você automaticamente já entra de cabeça já sabendo que a coisa vai rolar. Então, é muito mais... É que nem, pegando até a questão o maratonista, né? Você pensar, o momento que você está ali na prova, você pode até estar preparado fisicamente, mas se você não tiver com cabeça para estar lá na prova, você não vai fazer uma prova eficiente, você não vai render aquilo para a qual você treinou, né? Então, acho que cabeça manda muito mais em qualquer situação, né? Então, no caso dela, tendo essa torcida aí, essa motivação a mais, fez toda a diferença. Como tá a ansiedade agora para viver o grande sonho? Quais são os próximos passos aí? Porque tem um chão até Boston ainda, né? A gente... O e-mail que não chega. Mas provavelmente ainda tem margem, né, dele para baixar mais? Porque é aquilo, né? Tem. A gente sempre acha que chegou no nosso limite. Eu mesmo tô treinando pra uma maratona esse ano e eu faço alguns treinos e eu falo assim, cara, não vai dar. Às vezes eu converso com o meu treinador e falo, não vai dar. Aí tem treinos que eu faço falando, vai dar. Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente quer, a gente fica muito se auto-sabotando, né? Acho que tem muito isso Sim. hoje em dia, né? Do mesmo jeito que a Fê passou por algumas adversidades, que a gente se lesiona, né? Família, problema. E a gente fala, puta, não vai dar. E às vezes é nessas horas que a gente chega lá e faz acontecer. Sim, muito. E assim, situação de prova é completamente diferente de situação de treino. Vamos trazer lá para trás, o Adriano, maratonista profissional. Coisas que eu conseguia fazer na prova e que no treino não chegava nem perto. Né? Um exemplo, rodagem, os longões. Né? A gente já contou isso aí no primeiro episódio, como que funcionava, mas assim, eu ia lá no dia da maratona e desempenhava as minhas 3:15, 3:20 de ritmo de maratona como algo gostoso, natural, que no dia da prova, aquela adrenalina, a emoção de você estar dentro da prova, o corpo, a cabeça trabalham de uma forma completamente diferente. E nas rodagens longas, eu rodava 3:40, 3:45, né? Então, era até momentos que eu estava ali no meu treino e falava, como é que eu estou aqui sofrendo a 3:40, 3:45 e chega na prova, eu corro a 3:15 com sensação de estar mais fácil do que isso, né? Coisas que assim, não dá para explicar, mas que o corpo responde no dia mesmo, ali, na hora que você está no momento de verdade. Ô Fê, aí eu queria que você deixasse 2 mensagens pra galera, principalmente para as mulheres que estão em casa. Porque a gente andou trazendo muitas mulheres aqui no canal e a gente viu um crescimento das mulheres enorme na corrida de rua, assim. O desempenho das mulheres estão, assim, invejável, eu falo. Até eu, assim, às vezes eu vejo mulheres correndo que eu falo assim, cara, parabéns, porque às vezes eu sofro para fazer um tempo e tem mulheres aí fazendo, desempenhando, sabe, alcançando sonhos. Qual a importância de hoje as mulheres acreditarem que elas podem fazer o que elas quiserem fazer? E qual a importância da assessoria esportiva, do treinador, estar junto nesse processo? Porque também é aquilo, né? Existem sonhos, metas e existem realidades loucuras. Às vezes a gente bota coisa na nossa cabeça, nem eu. Eu tenho 3:11. Eu não vou virar pra mim e falar, eu quero fazer 2:40 amanhã. E vou te falar que tem aluno que
passa do limite em relação... imagino. Acredita que vai fazer uma coisa que, você sabe que ele não vai fazer, né? Às vezes as pessoas põem umas coisas na cabeça que é inviável, não tem como. E como você vai explicar pro aluno que, isso é impossível? A mesma coisa aí, o Adriano, hoje, querer correr maratona de novo para 2h20. Não existe. Eu posso treinar, parar de trabalhar, treinar 24 horas por dia, eu não vou voltar a correr maratona para 2h20. E aí, às vezes, tem um aluno que tem lá uma maratona para 4 horas, eu quero tentar subir 3. Meu amigo, não tem mágica, não existe mágica. Tanto que isso é uma coisa que eu sempre discuto com ele, porque eu tinha esse medo, que a hora que eu conquistasse o índice, que eu fosse perder o interesse na corrida. Que não aconteceu, tanto que faço agora a Maratona do Rio e Buenos Aires. Mas todas as vezes, porque assim, a gente precisa ter uma meta, eu acho que isso é fundamental para você ter a motivação de treinar. Porque o que eu vejo que a maioria das pessoas às vezes não entende, isso mulher tem muito. Mas o que você faz para ter ânimo? Não tenho, eu vou por disciplina, lá fica bom. Mas eu trabalho o dia inteiro, eu tenho filho. Então, eu também trabalho o dia inteiro, eu também cozinho, mas a gente vai por disciplina. Então, eu sempre tenho uma meta, mas eu discuto a meta com ele. Tanto que Buenos Aires, que é onde eu vou tentar abaixo de 3h30. A primeira coisa que eu fiz, Adriana, eu tenho condições de fazer isso, é uma meta muito audaciosa. Porque senão é aquilo. Olha, Fê, ele falou pra mim, você tem condições. Então, eu vou treinar para aquilo. Se ele falar pra mim, não, vamos por outra coisa, porque senão você só se frustra. Porque uma coisa é você treinar, ter essa chance e não conseguir, como foi pra mim, foi difícil, e você tenta de novo, mas você sabe que é viável. E a outra é se achar que hoje eu vou fazer um sub-3. Você vai ficar treinando e não evolui, não rende, vai se desanimar. Vai se frustrar, né? Então, eu acho que a primeira coisa, você ter uma assessoria, para quem tem dificuldade, né, de ter, assim, a disciplina de ir sozinho, você tem mais gente lá. Então, você vai ter um amigo que você fez, a pessoa que corre com você, que você gosta de conversar, o que te motiva, vamos lá, a gente tem um grupo grande. O segundo é saber o que é a sua realidade e até onde você pode chegar. Até onde você está disposto também, né? Também. Exato, tem isso também. Até aonde você está disposto a se dedicar, a treinar, a abrir mão de certas coisas, a abdicar de coisas que você vai ter que realmente deixar de lado para focar naquele objetivo. Então, é um conjunto, tudo, né? E o que, assim, porque hoje o que eu vejo, o que eu acho um erro, eu gosto de maratona, eu gosto de prova muito longa. Para mim, o treino é muito prazeroso, esse contato com as pessoas, todo mundo me ajudando. Então, eu gosto do treino. Correr ali a maratona é algo muito prazeroso. Mas hoje parece que as pessoas correm 5h10 e tem que correr a maratona porque 5h10 não vale. Então, assim, se você não tem uma rotina, se você não tem tanto tempo assim, corre 5, faz um 5 direito, bem feito. É tão importante Evolui, quanto um né? 42, Exatamente. né? Não é a distância que vai... Te torna corredor, né? Exato, que te torna corredor, que te torna melhor que o outro, né? É que nem a história do triatlon, né? A galera que chega hoje do triatlon, né? Cai de paraquedas no triatlon, já quer fazer a distância do Ironman, porque fazer um sprint não é status, não é mérito, né? Não, para eu ser uma referência, para eu ser respeitado, eu preciso fazer a distância do Ironman. Então, acho que as pessoas pulam etapas, coloca o ego acima de qualquer coisa e aí vai saúde embora, vai o prazer embora, só para mostrar para o outro que ele é capaz de ser um Ironman, sendo que ele teria curtido muito mais a modalidade se tivesse feito as provinhas de short, a distância olímpica, de uma forma muito mais bem feita, né? Porque antes de tudo é hobby, né? Essa é a verdade. Eu falo muito isso, você falou e é a total realidade. Eu falo assim, e a gente tem um projeto aqui na empresa que, se você não usufruir do processo, não valeu a pena. Não adianta você... mas eu tô ganhando uma viagem para Boston de graça, eu vou. Mas não... O que adianta? Mas você tá a fim de treinar? Exato. Você tá a fim de se dedicar? É o que eu falo. Às vezes a gente recebe oportunidades na vida, só que você quer aquilo. Você tá gostando de passar pelo processo daquilo? Eu vou aproveitar essa deixa sua. O maior arrependimento meu que eu tenho... eu tenho alguns arrependimentos na corrida. Um deles foi Conrads, que a gente já contou, tá? Mas eu tenho um arrependimento dentro da corrida de rua que, até hoje isso fica na minha cabeça. De a ganância de aproveitar algo de graça e ter deixado de conquistar um baita de um resultado. Em 2005, o Pão de Açúcar levou um grupo de funcionários para Maratona de Paris. Eu já tinha ido em 2000 e em 2001. E aí, 2005 eles levaram esse grupo
E aí eu fiz questão de ir também só pela questão de, puta, uma viagem internacional de graça, vou com tudo pago, vou pra Paris, vou comer... Sabe aquela coisa na Europa. não, exatamente assim, tipo, foi a ganância de, tipo, nem queria fazer a prova, mas eu fui pelo contexto geral. o contexto geral. Vou pra Paris de graça, beleza. Fui pra Paris, eu fui com a ambição, inclusive, de fazer um resultado legal lá. Achei que ia correr lá para 2h15, 2h16. Tinha treinado para isso. Acabou que eu quebrei feio na prova. O quebrar feio para mim naquela época, né? Fechei a prova para 2h19, tá? Fechei 2h19, mas assim, no bagaço, total. Quebrou, não, eu quero morrer. Quando ele fala isso para mim, eu quero morrer. Quebrou 2 Então, porque eu tava treinado, Sim, então sim. Era um momento que tava valendo índice pro Mundial, tudo mais, e eu sabia que se eu corresse lá para 2h15, 2h16, eu garantiria o índice pro Mundial, a vaga do Mundial. Então, fui, mas eu fui muito mais por essa questão aí do vou correr Paris de graça. Acabou que eu quebrei feio na prova, fechei 2h19, fui só mais fui 20º alguma coisa e tal. Tipo, ok, fui o melhor brasileiro da prova, mas não mudou nada na minha vida. Uma semana depois, foi o ano que o José Teles ganhou a Maratona de São Paulo com 2h19. Que ele ganhou um carro 0 km, que ele ganhou premiação em dinheiro, ganhou bonificação pelos pontos que ele passou como primeiro colocado. Então, assim, foi a primeira frustração minha, assim, falar, puta, que merda que eu fiz de ter ido para Paris. Podia ter ficado aqui, podia ter corrido São Paulo, muito mais dentro da minha realidade, que eu não ia sair que nem um doido tentando fazer tempo, igual eu fiz em Paris. Eu ia fazer uma prova consciente, como eu sempre fiz ali, de correndo ali no meu ritmo. De fato, 2:18, 2:19 era o meu normal naquela época de completar a maratona. Então, a maioria, você pega aí, de 50 maratonas que eu tenho, eu vou dizer que 40 delas eu fechei para 2:19. Então, na época era isso, era batidinho eu fechar a maratona para 2:19. A hora que eu vi ele completando, ganhando a maratona com 2:19, eu falei, puta que pariu, meu. Podia estar eu ganhando a Maratona de São Paulo, aparecendo na Globo como campeão da Maratona de São Paulo, ganhando um prêmio absurdo, que foi, inclusive, o último ano que a Maratona de São Paulo deu carro pro ganhador, pro primeiro brasileiro. Ou seja, ele ganhou a premiação da prova e mais um carro 0 km por ter sido o melhor brasileiro na prova. Tipo, se ele tivesse sido o segundo colocado, ele ia ganhar o carro do mesmo jeito e tal, mas... Entendeu? A questão de o que eu deixei de ganhar pela ganância de uma viagem internacional. E aí, 2006, eu fui o 4º colocado na Maratona de São Paulo, com os mesmos 2:19 que ele ganhou em 2005. Que foi só pra, tipo, reforçar, endossar ainda mais de, tipo, eu tinha a chance de ter ganho em 2005 e aí joguei fora essa oportunidade. Então, você vê que às vezes você vai pela ganância de algumas coisas e você perde algo muito maior, né? Eu acho legal a gente enfatizar isso porque são duas coisas bem importantes, né? Ainda mais hoje com o crescimento das redes sociais, patrocinadores, né? A gente sabe como funcionam as coisas, então, assim... Eu acho que o mais importante de tudo é a gente não se desvirtuar da nossa essência, né? Do que a gente gosta. É exatamente isso. É gostar do que você faz e usufruir do processo. Porque senão você vai chegar em qualquer prova, em qualquer lugar, por tá. E isso é bem legal dessa história, Fê, porque assim, você gosta do que você faz e você tem um sonho, você tinha a meta de estar em Boston. E eu tenho certeza que quando você chegar lá, vai ser a prova mais incrível da sua vida, porque... você vai usufruir mais ainda do processo de um treinamento para Boston. Então, assim, eu acho que você vai sentir tudo que eu passei para você aqui, tipo, de estar lá, da sinergia, de pegar o ônibus e ir para Hopkinton, largar. Cara, é surreal. Então, assim, eu acho que o mais importante do que você contou para a galera é isso, é ter paciência, né? É entender que existem adversidades durante o processo, é saber ouvir o seu treinador, é saber seus limites também, de vez em quando, né? Exato. Respeitar os limites que a gente tem e acreditar. Eu acho que, né? E curtir o que você faz. Porque hoje também o que eu vejo com a rede social é isso. Eu fiz 3:33. Mas o outro tem 3:12 da mesma faixa etária. Tudo bem, mas essa é ela. Então, a gente tem que curtir. Dá o direito de curtir o que você fez. O seu ganho, né? Curtir o que é a sua conquista, né? Não ficar se cobrando e usando a conquista do outro como referência
negativa, né? De tipo, puta, mas o outro corre pra tanto, tá? Mas eu corro, a minha realidade é essa, eu corro pra tanto e tô feliz E curto, fazendo. E não desistir, né? É isso aí. Eu falo, se eu tivesse desistido lá atrás, não tinha meu índice hoje. É isso aí. Cara, acho que é super inspirador a história de vocês. Parabéns, Fê. Obrigada. Espero que dê certo dessa vez, Não, né? vai dar, nossa. Vai dar. Espero que dê e-mail, certo. Só Vai dar, esperando né? o e-mail. Ano que vem você esteja lá correndo largar lá. Boston, vivendo esse sonho. Acho que vai ser aquele momento de hora que tiver perfilada lá, a historinha que vai passar na cabeça de tudo que... Vai vir uma emoção gigante na hora da largada. Acho que não nem na hora da largada. Quando você pegar seu kit. Eu tô falando isso porque minha mãe foi muito parecido com a minha mãe. Minha mãe não acreditava, nunca quis. Ah, não, eu não tenho tempo pra ir pra lá, eu não sou corredora. Eu nunca quis porque a gente... pra estar em Boston. Exato, era o que eu pensava. Eu nunca quis porque eu nunca pude querer uma coisa dessas. Sim, Era muito grande sim, pra mim. Porque minha mãe sempre falou, eu sou mulher, eu sou muito velha já. Pra tal. Eu falei, mãe, não existe isso. Se tem a categoria, faixa etária, exatamente. é porque você pode estar lá. Sim. Cabe você acreditar e treinar pra isso. Então, assim, você tem que abrir mão, abdicar, tudo que a gente já falou, né? E mesmo quando ela fez o tempo cravado do corte, ela falou, eu não vou conseguir. Eu falei, mãe, o não a gente já tem. Vamos tentar. Vai que você entra. E quando chegou o e-mail, ela falou, cara, não acredito. E durante todo o processo, ela não tava muito animada, assim, sabe? Porque ela sempre se podou muito, assim, né? Que nem a gente falou de se podar muito. Ah, mas eu entrei justo. Ah, porque eu tô lá porque não teve corte. Eu falei, mãe, você tá lá. Porque você merece estar lá. Você conseguiu. É exatamente isso que o Adriano falou, de você valorizar a sua o conquista. seu feito. Cara, eu falei pra ela, mãe, você... Tipo assim, minha mãe, ela nunca quis. Eu quis, meu irmão quis, meu pai quis. Quem conseguiu? Ela. Você tá entendendo? Então, assim, é muito maluco isso. Eu falei, mãe, valoriza. E aí, finalmente, quando ela entrou no ciclo, quando ela chegou e pegou, eu tenho um vídeo até hoje, ela pegando... Cara, é muito emocionante. Tipo assim... Falar assim, caramba, eu tô aqui e a gente do outro lado que tá olhando fala assim, caraca, eu queria estar aqui. Cara, é absurdo. Então acho que vocês vão viver um negócio... aquela coisa, entrou sério. justo, mas pensa, quantas pessoas queriam estar... 20 segundos. Exato. 20 segundos. Então, cara, eu falo que você vai viver, tipo assim, lógico, independente, acho que quem se desafia a correr uma maratona já pra mim, cara, independente se é Sorocaba, São Paulo, né? Sim, exato. Já é uma realização do sonho. Cruzar a linha de chegada de uma maratona, Exato. tipo, é surreal. Então, parabéns aí. Adri, parabéns. Eu acho que essa história vai inspirar muita gente que tá assistindo aqui hoje e às vezes fala assim, hoje não é meu dia, eu preciso ajudar. Exatamente. Tem dias e dias e fazer com que a pessoa sonhe um pouquinho mais alto que é possível chegar lá. Então, vamos pegar, volta a fita toda, pega a Fernanda que tinha 4 horas e 33 em maratona, que pra ela, não, imagina, tipo, era meu algo, máximo. Era algo que nunca nem passava pela cabeça dela. Buscou assessoria, foi evoluindo, foi melhorando. O 3,46 já despertou que era possível. A partir daí passou a se dedicar e conseguiu, né? Então, às vezes a pessoa tá ali por for fun, tal, ou não acreditando no seu potencial, achando que é algo muito maior do que ela pode chegar, mas se tiver dedicação, tiver vontade, você vê que a gente alcança sonhos aí muito maiores do que imaginamos. Show de bola. Né? Isso aí. E aí, como ela brinca, agora ela tem o índice Boston e eu ainda não. Agora você já vai ter duas maratonas e não tem índice pra Agora você vai ter que Boston. puxar ele pra conseguir um índice Pois dele. é. Que seja de bike, vai ter que ir do lado pra conseguir esse dinheiro. Mas agora, Maratona do Rio, para garantir o meu. Né? Ó, não tem muitos segredos. O corte da minha faixa etária é 3 horas e 20. Então, treinando... Ele vai fazer... ritmo de treino trocando sub-3. ideia. Vai, ele e minha cunhada vão parar, vão tomar água de coco, os dois, porque vão pegar os dois agora lá pra ir então comigo, a gente né? vai, vou agora na Maratona do Rio, só para garantir o índice, né? E aí tá lá vivendo com ela esse sonho. É isso aí, cara, acho que vai ser surreal. Parabéns pra vocês. Espero que se multiplique, acho que até dentro da assessoria, acho que é importante divulgar essa história de vocês pra aquilo, né? Assim, a gente alcança nossos sonhos e acho que você viveu isso e acho que agora você vai ajudar pessoas também a chegar, independente do sonho da pessoa, chegar nesse sonho dela. Então é legal ter pessoas do nosso lado que nos ajudam. De alguma maneira, né? Mas às vezes minha esposa não pode correr comigo. Pô, acorda cedo, vai lá na prova, sabe? Te espera na linha de chegada. Vai de bike, entregar água. Sim. Tipo assim, acho que se não tá dentro da sua limitação física acompanhar a pessoa, que seja marido, filho,
amigo, Sim. de alguma maneira você pode ajudar. Eu acho que uma simples mensagem de manhã que você manda pra pessoa, pô, vai lá, bom treino, você vai conseguir e tal. Eu acho que já dá uma baita de uma diferença. Faz muita Exato. diferença. É isso aí. Então, parabéns. Liminha, eu já tô sentindo que esse aqui vai quebrar recorde. Você acha? Eu tenho certeza. Não é que eu acho, eu tenho certeza. Case de sucesso. É isso aí. Então, gente, obrigado. Deixa a rede social da Fê aí pra quem quiser seguir ela, pra quem quiser uma médica confiável, nutróloga, né? Exato. Importante. Pessoal que tá em casa, larga esse negócio de ficar comprando só tênis de marca, roupa. Isso aí vai te ajudar? Vai, mas isso aí é os 5% só. Exatamente. Né? O restante por trás é uma assessoria esportiva, um treinador que saiba te instruir corretamente, uma médica que esteja ali suplementando você, Da forma correta. te orientando a não se machucar, né? Um ortopedista, um fisioterapeuta. Acho que tem, né, vários... Massagista. várias Exato. engrenagens aí que precisam se encaixar para a coisa fluir. Exato. Então, deixem de olhar só pro visual e comecem a pensar no macro geral. Esquece equipamento e pensa mais no efetivo, né? O fazer. Exatamente. Então, Fê, tá aí suas redes sociais pra galera seguir você. Acompanhem ela lá pra gente ver a trajetória de Boston, que a gente vai estar de olho. Boa. Então, poste bastante lá pra gente ver vocês. Pode deixar. Boa sorte nas maratonas esse ano ainda. Como eu falei, acho que super inspirador para casais aí que às vezes, né, ficam nessa questão de eu não gosto, eu não vou. Então, assim, acho que ficou claro para que um simples apoio, acho que faz a total diferença no resultado final. Então, parabéns aí por abrir mão aí, que eu sei que para você também é muita diferença. E só que agora o resultado final acho que vai valer super a pena para vocês. Então... É o slogan da assessoria. Acreditamos em sonhos. Acreditamos em sonhos e eu, Adriano, particularmente, vivendo esse sonho junto com ela. Show. É isso aí, parabéns. Parabéns, valeu por ter batido esse papo com a gente. Como forma de agradecimento, vou entregar um brindezinho da nossa apoiadora pra vocês. Obrigado. Um docinho aí pós-treino pra vocês comerem aí depois. Dessa vez não esqueceu, né? Não, já me mandaram mensagem no privado aqui. Vamos tirar o apoio, que você não... Se você Se não não lembrar... Ai, que bonitinho. Vamos ver. Pro pessoal que quiser Eu adoro. esses docinhos, Ela ama. Eu Ela adoro. ama suspiro. Nossa, Adoro. Pra galera que tá assistindo a gente, quem quiser... o Box da Fazenda é um apoiador do canal e eles têm cestas especiais de aniversário, datas comemorativas, fazem diversos tipos aí de brindes aí pra dar um presente surpreendente aí, né? vale a pena dar uma olhada no Insta do pessoal lá. Inclusive tá mostrando o QR Code o tempo todo aí na tela. Tem desconto? Aí tem como entrar Então em só contato com fala lá, eles. pode falar que você veio através do Buraco no Asfalto que você vai ter desconto. Se não tiver, você liga pro Liminha que ele resolve. A gente resolve aqui, buraco no asfalto. Gente, obrigado. Acho que vai ajudar muita gente esse vídeo. Acho que vai abrir o olho de muita gente que às vezes olha só pro próprio umbigo aí e acaba esquecendo de ajudar para ser ajudado, né? Acho que Exatamente. importante. Acreditar. A corrida de rua, por mais individual que ela seja no praticar, é um esporte coletivo. Nunca deixou de ser um esporte coletivo, né? Eu acho que para você ter aí as metas alcançadas, ter rendimento, você pega o atleta de ponta, ele precisa treinar junto com outros melhores que ele, ou de nível igual, para sair da zona de conforto, para ter aquela referência, né, de onde ele quer chegar. E o atleta amador, com certeza, esse convívio, o social do dia a dia, esse momento de estar ali em convívio com outras pessoas, tendo a motivação, sendo motivado, motivando outros, faz total diferença aí para uma evolução. Exatamente. E você que está em casa achando que, eu sou só um corredor, eu sou só um ciclista, eu sou só um nadador básico, você acha que você só é. Então, assim, às vezes você está achando que você é um mínimo, só que você está incentivando muita gente. Exato. Então, né, é importante você ter essa referência também, que às vezes você acha que faz pouco, mas você faz muito, ajudando não só você, mas ajudando os outros também. Então, Sem dúvida. Né? É isso aí. Rapaziada, mais um entregue pra vocês. Quase 1h30 de bate-papo. Olha, Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar sua curtida aqui no vídeo. Pra quem não conhece ainda, estamos no Spotify também, né, Liminha? Tá lá? Tá sim, tava mutado aqui. Pô, presta atenção, cara. Então, tá no Spotify. Você que tá machucado, que vai pro elíptico, que nem a Fê foi, logo no Spotify pra ficar um pouco menos chato, maçante a coisa ali. Ou tá no trânsito, então ouve a gente, sei que não tem tempo de assistir ao vivo no YouTube, né? Então, tem várias maneiras de você ouvir a gente. Acho que são histórias inspiradoras que vão deixar seu treino um pouco mais tranquilo e te motivar aí.
Certo, galera? Isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Tamo junto. Prazer. Valeu, rapaziada. Valeu, mais um.